Fala aí pessoal, é um prazer estar de volta com vocês, agora com uma nova ideia, a Operação Lava Jato de fontes. Nós pudemos avaliar muitas fontes e dentre essas nós pegamos 15 fontes reprovadas aí as bombas para fazer esse vídeo para vocês. Na primeira parte do vídeo nós vamos explicar todo o procedimento que nós utilizamos, porque é muito demorado. Fazer uma análise completa de uma fonte é bastante demorado. Então, nós vamos explicar nesse primeiro vídeo e no decorrer do vídeo nós vamos mostrando fonte a fonte as qualidades dela. Vale lembrar a vocês que os testes que nós fizemos são baseados nas informações que o fabricante impõe na sua embalagem. Também é importante ressaltar que o TecLab não concorda com os procedimentos da 80 Plus. A 80 Plus é uma certificação de eficiência e não tem nada a ver com qualidade. Eles não têm nenhum tipo de manutenção, fiscalização e controle das certificações que eles fornecem. Então nós vamos pegar essa fonte e explicar todos os procedimentos que nós utilizamos para testar uma fonte e dizer se ela é ou não é aprovada pelo TecLab. A fonte tem uma tabela como essa. Ela vai fornecer os dados para que nós possamos alimentar o test loader. Enfim, saber se ela vai cumprir com as especificações que ela diz que ela cumpre. Nós vamos ligar todos os cabos da fonte no test loader e determinar as porcentagens que vão ser calculadas. Por exemplo, essa é uma 80 Plus branca, então nós temos que calcular 20%, 50% e 100%, que representaria 100 watts, 250 watts e 500 watts. Se fosse uma certificação Titanium, também teríamos que incluir o 10%, que seria 50 watts. Aqui no TecLab, nós utilizamos sempre a temperatura ambiente em 25 graus, mais ou menos 1. O comportamento da fonte vai mudar completamente em temperaturas mais altas. Por isso que as melhores fontes são certificadas em 50 graus Celsius. Essa é a nossa câmara de temperatura que utilizamos para testar as fontes em temperaturas mais elevadas e testes mais complexos. É o que nós temos de mais complicado. Por quê? Porque ela inclui todas as fórmulas para que nós possamos distribuir as cargas por todos os cabos, de acordo com as especificações do fabricante. Em uma fonte de alimentação, temos as linhas mais importantes, que são mais 12 volts, mais 5, mais 3.3, mais 5 VSB e uma menos importante que é a menos 12 volts, utilizada apenas para a porta serial. Na linha de 5 e de 3.3 volt, você vai jogar 120 watts conforme tabela. Na linha de 12, você vai jogar 480 watts. Na linha de menos 12 para a porta serial, podemos deixar em 0 ou 0.1 ampere. E na linha mais 5 VSB, colocamos 15 watts. Então os cálculos da tabela vão fornecer os dados para que a gente possa alimentar o test loader e ter a relação em cada porcentagem desejada de quanto nós vamos precisar colocar. Para este modelo de fonte, vamos começar com a carga em 20% e temos esses valores em corrente. Temos o test loader, que precisa ser calibrado periodicamente. O Power Analyzer, que verifica as harmônicas e a qualidade de energia enviada para a fonte. A medição da temperatura na entrada e na saída de ar pelo Data Logger. E também o ponto mais quente pela termocâmera. O osciloscópio e o osciloscópio que trabalha em conjunto com o notebook vão medir o ripple e as harmônicas. E aqui, um multímetro que vai confirmar se as correntes fornecidas para o test loader estão de acordo. Com o equipamento ligado, vamos ajustar a carga de acordo com o perfil em 20%. E quando iniciarmos aqui, a fonte 100 watts, cronometramos o tempo em 15 minutos. Então, seguindo o padrão recomendado, esperamos 15 minutos para começar a fazer as medições. Vamos fazer em 20%, 50% e 100% de carga. Também em 110 e 220 volts. Se for uma fonte Titanium, vamos precisar fazer também em 10%. Pouca gente sabe, mas é muito difícil conseguir eficiência com baixas cargas. Depois da análise completa com instrumentação, vamos abrir a fonte. Temos um fan
brushless, ele é um fan compatível por ser uma fonte de baixo custo. Aqui temos a PCB, a fonte dela, capacitor da primária, os retificadores da secundária, a parte do PFC, os retificadores da primária, o estágio de filtragem de EMI e aqui os capacitores de saída. Aqui temos o transformador principal e aqui o transformadorzinho da pré-fonte. O correto é desmontar completamente para fazer inclusive a análise das soldas. Na parte de trás da PCB temos uma solda em boa qualidade, os cabos também não comprometem e a quantidade adequada pela potência da fonte. Aqui uma descrição do que eu não gostei muito da fonte, é os capacitores TEAPO, que são capacitores baratos, né? Mas é bastante justificável pelo preço da fonte. Está faltando também um diodo supressor de surto, nós temos aqui o lugar dele, mas ele não está presente. E ia muito bem, né, na ponte retificadora um dissipador, porque esse componente esquenta bastante, seria bom que ele tivesse um, né? Devido ao espaço limitado no interior desta fonte, o estágio de MI está dividido em duas etapas. Uma parte aqui com capacitor X e uma bobina, dois capacitores Y, e aqui temos outro capacitor X, dois capacitores Y e mais uma bobina. Finalmente, nós vamos ter uma tabela como essa, onde lançamos eficiência, ripple, regulação de tensão, temperatura e os dados coletados com instrumentação. Ver a metodologia utilizada pelo TechLive para fazer os testes, mas apenas parte do que nós fazemos. Por quê? Porque somente para esperar os 15 minutos para começar a medir a temperatura seriam várias vezes. Nós fizemos os testes em 110, em 220, 20%, 50%, 100%. Só aí seria 6 vezes 15, 90 minutos esperando para marcar o teste. Outra coisa importante são os testes mais complexos. Por exemplo, em Rush Current, nós medimos 26,98 amperes. Essa corrente de entrada é um teste importante, mas o pessoal não leva tanto em consideração para fazer a avaliação geral. Assim como o Cross-Load Test, que é o teste com todas as linhas cruzadas, Hold-Up Time, que é o tempo que a fonte se mantém ligada, que para nós deu 16 milissegundos, o ideal era 17 ou superior. Mas nós pudemos verificar que, por exemplo, a Superflower 2000 watts, ela também deu abaixo de 17. E nós não podemos condenar uma fonte daquele nível. E os testes de transiente também. Nós fazemos em 20% e 50%. Então, quer dizer, vai ações do osciloscópio, utilização de ponta de prova diferente. São várias horas. Nós estamos aqui há mais ou menos umas 8 horas trabalhando para mostrar para vocês isso daí. A nossa conclusão é que não podemos recomendar esse produto. Ele não passou nos testes a 25 graus e o fabricante certificou em 40 graus, onde a situação fica ainda pior. A conclusão que tivemos sobre essa EVGA 500 watts é que ela não pode ser recomendada por nós, porque ela não atinge a eficiência mínima e em temperaturas mais elevadas o comportamento ficou ainda pior. Apesar de ela não ser uma bomba, ela também não cumpre as especificações que ela promete. Essa é a fonte FNIL de 500 watts. As tensões estão bastante estáveis, mas ela está com apenas 263 watts de carga e sua eficiência 80%, mas o fator de potência praticamente não existe. Temperatura ambiente não estamos forçando. O ripple está decente, já mostra um desperdício. A temperatura não está alta e também não compromete. Agora aumentamos a potência para 400 watts. A eficiência já despencou. O ripple subiu, mas ainda continua aceitável. Um desperdício ainda maior de energia. A temperatura se elevou bastante. Agora nós tentamos um pouco abaixo da potência informada, cerca de 470 watts, e olha o que aconteceu. A fonte explodiu. Olha o estado que ficou a fonte, poderia ter levado outros componentes junto. Pelo que notamos aqui, a fonte é realmente uma bomba.
É mais uma fonte fabricada para enganar o consumidor e ainda colocar o equipamento dele em risco. A EVGA 400 watts. Podemos ver as tensões próximas a 12,6, que é o limite do aceitável. Eficiência baixa, fator de potência também inexistente. Em temperatura 25 graus, ela já está com ripple em 61 mV, o que é já um pouco acima do que nós consideramos bom. Bastante desperdício. E temperatura altíssima, o que irradia calor para todo o sistema. O TechLab não recomenda esta fonte, pois além da eficiência ruim e não ter PFC ativo, em temperaturas mais quentes, o que é muito normal do Brasil, o comportamento dela foi horrível. Não recomendamos, é mais uma fonte bomba. A OnePower MP500W tem as tensões dentro dos limites aceitáveis, porém um pouco elevado. A eficiência já está um lixo mesmo com 300 watts, em temperatura de 25 graus. O ripple absurdamente alto. Dá uma olhada nisso na quantidade desperdiçada de energia. Agora, olha o equipamento entrando em colapso e a temperatura realmente elevada. Agora, com apenas 60 watts a mais, o que é bem abaixo do que o fabricante informa, a temperatura já vai ao limite, realmente muito quente, e olha o que acontece com a fonte. Ela literalmente explode. Veja o estrago, o que poderia ter levado o seu componente a uma placa de vídeo ou outra coisa ainda mais grave. O TechLab jamais aprovaria um lixo como este. É apenas mais uma fonte com aparência gamer para enganar o consumidor. É literalmente uma bomba. Temos aqui a Aerocool Strike X 500 watts, 80 Plus bronze. Deverá promover 85% de eficiência a 100% de carga. As tensões estão tudo ok, não tem nenhum problema, a não ser a de menos 12 volts, que não é muito importante. Mas a eficiência sequer pegaria uma 80 Plus branca, que é 80%. Isso é uma vergonha. Agora temos isso em temperatura de 25 graus, o que é bastante confortável. O ripple está decente e vamos olhar como se comporta o resto. Bastante desperdício para uma bronze. Aqui ok as harmônicas e a temperatura muito alta. É um verdadeiro forno irradiando calor. O que nós temos? Os cabos com uma temperatura muito alta, até os cabos. Como pode uma fonte dessa obter uma certificação bronze? Isso é uma falha do 80 Plus, que não gerencia os certificados que ele fornece. Essa fonte é mais uma fonte bonitinha para enganar o consumidor. É um lixo, sequer seria 80 Plus branca, mas deram bronze para ela. Não compre, o TechLab não recomenda. Temos aqui a fonte GameMax GM500. A embalagem dela é impressionante. Ela tem que promover 85% de eficiência a 100% de carga. Testamos ela em 20, 50 e 100% de carga em 220 volts. Em nenhuma condição ela seria capaz de chegar a 80 Plus White sequer. Segundo o fabricante, ela é 80 Plus bronze. Mesmo abaixo da especificação do fabricante, esta fonte literalmente explodiu. Poderia ter levado facilmente algum componente do seu computador. A conclusão é que isso é mais um lixo com a carinha bonitinha para enganar o consumidor. O TechLab jamais recomendaria esse lixo. A 3R System ICA de 500 watts é mais uma fonte estilo gamer que promete 80% de eficiência. Mas olha as tensões, estão muito acima do limite, que são 12,6 volts. Eficiência também abaixo de 80%. Isso mesmo em temperatura confortável, de 25 graus Celsius. O ripple está ok, não está muito alto. Desperdiçando bastante energia. As harmônicas estão ok, mas vamos ver a temperatura. Olha só isso, irradiando o calor
para o computador. Como podemos ver, é mais uma enganação. O TechLab jamais indicaria uma fonte dessa. Não presta. É somente mais uma bomba com cara bonitinha para enganar o consumidor. A casa vende um power de 550 watts que o fabricante promete 80% de eficiência. Todas as linhas, com exceção da de -12, que não é importante, estão boas. O fator de potência está ok, mas a eficiência está baixa, o que desperdiça muita energia. O sistema está trabalhando em temperatura ambiente de 25 graus, que é bastante tranquilo. O Ripple também está bom, em torno de 32 mV. Mas o consumo de 730 watts representa bastante desperdício de energia. A estabilidade das linhas estão boas, mas a temperatura é alta, chega a passar de 100 graus em temperatura ambiente. Nem em 25 graus esta fonte cumpre o que promete. Em temperaturas mais elevadas, o que é bastante comum no país, a situação fica ainda pior. É só mais uma fonte com aparência gamer para enganar o consumidor. O TechLab não recomenda. A C3 Tech 500R promete 500 watts de potência real. A estabilidade das tensões está ok, com exceção da linha de 12 volts, pouco importante. Mas a eficiência está terrível, e veja que ela está a 480 watts apenas. Mesmo em 25 graus Celsius, que é bastante confortável, o Ripple está bastante alto, acima de 60 mV. 81 mV é uma situação bastante ruim. O consumo e desperdício também é bastante alto. Podemos ver que as tensões não estão estáveis e a temperatura excessiva, irradiando calor para todo o gabinete. Além de ficar numa situação muito ruim, a fonte não consegue alcançar os 500 watts. Trata-se de mais um produto bomba, um lixo que vende por aí, prometendo o que não cumpre. O TechLab não recomenda. Temos aqui a Casemal, que promete 500 watts de potência. Tentamos chegar a 400 watts, mas quando chegou em 380, ela já desligou. Fomos tentar 350 watts, mas com 345 ela já desligou. Medimos sua temperatura depois de desligada e ainda estava muito alta. Depois dessa, até desistimos de continuar os testes. Não existe outra coisa a falar desta fonte. É uma bomba. O TechLab não a recomenda.